Olá, meus amigos, minhas amigas, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Se você vem pela primeira vez, seja bem-vindo aqui no Espiritismo Conectado, onde nós estudamos a doutrina espírita. E a proposta é estudarmos a doutrina espírita como um todo, seguindo as obras, neste momento, a obra de Joana de Ângeles, Rumos Libertadores. Na semana passada e retrasada eu não consegui gravar o vídeo, mas hoje estou gravando e deixando aqui para que a gente possa juntos estudarmos, continuarmos aí o nosso estudo. Ontem a gente geralmente nós fazemos as segundas-feiras, mas há algumas semanas em que o bicho pega e a gente não consegue estar aqui a segunda-feira, mas na terça ou na quarta eu gravo e deixo disponibilizado. A gente sabe que não é fácil conduzir as questões da nossa vida no dia a dia, ou melhor, os horários. Ontem minha esposa teve que ficar um pouco mais tarde no trabalho e eu fiquei com as crianças e por isso a gente não estava junto. Você já passou por situações em que a gente planeja alguma coisa e aquilo sai do nosso planejado? Ou melhor dizendo, que a gente espera que ocorra algo na nossa existência e aquilo não ocorre. Um outro exemplo, melhor dizendo, onde a gente espera a compreensão de alguém quando ocorre um fato em nossa vida, às vezes mais complicado. E a palavra vem como uma palavra mais áspera, uma palavra de condenação. Ou muitas vezes somos nós quem damos a palavra de condenação para o outro. No capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec vai tratar, junto com os espíritos imortais de lá para cá, a seguinte questão: não julgar para não ser julgado. Antes de mais nada, é uma proposta psicológica. Até mesmo dentro da oração que Jesus nos traz, dentro do Pai Nosso, perdoa-nos, Senhor, as ofensas, conforme nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, conforme nós perdoamos os nossos devedores. É uma proposta psicológica que Jesus coloca e que o Espiritismo nos elucida em outros aspectos no dia de hoje. Essa profunda psicologia é de ter a capacidade de olhar para o próprio ato e então entender o ato do outro. Joana de Ângeles, hoje no capítulo 26, o título Sem Condenação, o efeito da palavra. Ela vai começar mais ou menos assim o texto. Você tem o texto? Se você não tem, clica ali embaixo que eu vou deixar na descrição para você entrar no Telegram. Lá eu mando os textos de todos os estudos que nós fazemos aqui do Espiritismo durante a semana. Capítulo 26, então, da obra Rumos Libertadores. Joana de Ângeles vai começar mais ou menos assim. Acompanha comigo aí. Todos aceitarão a tua palavra amiga, não o teu reproche. As criaturas desejarão roteiros, não as tuas reprimendas. Os homens necessitarão sempre de água cristalina, não dos teus ácidos. Amigos quererão a tua compreensão, jamais as tuas exigências. Os companheiros anelarão por tua fraternidade, não pelas tuas acusações e remoques. Justificarás que não compactuas com o erro e é sincero ao exarar a tua opinião. Olha só que questão interessante. Geralmente, quando nós somos agressivos, mesmo sem querer ser, ou são agressivos conosco, mesmo sem querer, temos como justificativa a justiça. A gente vai lá e fala: olha, eu vou te falar a verdade. Mas às vezes essa verdade, que é verdade, é colocada de tal maneira que magoa o próximo.
que ridiculariza a atitude do outro, ou faz com que o outro se sinta menor, se sinta menosprezado nas suas intenções. E às vezes nós queremos fazer o nosso melhor, nos dedicamos de corpo e alma, e o outro vem e age de tal maneira que a gente se sente um nada. E a gente começa até mesmo a pensar, nossa, será que isso que eu estou fazendo realmente faz sentido? Será que esse é o caminho? Pois eu me dedico tanto e não recebo nada em troca. Aí você deve estar se perguntando agora, mas a gente tem que fazer as coisas sem pensar em receber nada em troca. Quem é de verdade? Que faz alguma coisa, um carinho, uma dedicação, e a gente não quer no mínimo a gratidão do outro. A maioria de nós não está nesse patamar evolutivo de fazer sem esperar nada em troca. Nesse plano e na condição que nos encontramos, é natural que a gente queira, se não for possível o carinho do outro, a gratidão, mas que pelo menos a gente não receba a outra face da raiva, do rancor, da melancolia do outro ou do sarcasmo do outro. Quando Joana de Ângeles coloca aqui no livro, justificarás, então, as pessoas justificam, nós justificamos, que nós não compactuamos com o erro e somos sinceros ao falar a nossa opinião. E a gente lembra daquele ditado que diz que a verdade é como se fosse um diamante de alto poder precioso, que pode ser oferecido e ofertado ao outro, ou pode ser arremessado na face do outro. Quando eu oferto, eu edifico. Quando eu arremesso de maneira raivosa ou de uma maneira imprópria, vou causar um ferimento no outro. Continua Joana de Ângeles. É certo que esta é uma atitude correta. No entanto, quem cai não necessita de maior tormento do que o próprio insucesso. Tu és chamado para ajudar e não para zurir o látego da impiedade. Zurir, essa palavra quer dizer dar golpes ou pancadas. Então, nós somos chamados para ajudar e não para dar mais uma porretada na pessoa que às vezes já está cambaleante, que já está caída no dia a dia. Eu me recordo que alguns bons anos atrás, todos os domingos, nós nos reuníamos na Casa Espírita, lá na Sociedade Espírita Capa dos Pobres, aqui de Curitiba, que aliás esse mês de junho completa 101 anos da nossa amada casa. E lá naquela oportunidade, nós fazíamos na cozinha da Casa Espírita sanduíches, cachorros quentes, e muitos colegas, amigos participavam e fazíamos os cachorros quentes, os sanduíches, e levávamos à praça Tiradentes, em frente à Catedral Matriz aqui de Curitiba. Lá reuniam-se moradores de rua, pessoas que estavam realmente com fome, reuniam-se pessoas drogadas, muitas vezes pessoas que estavam alcoolizadas. E o nosso intuito ali não era resolver o problema, nem tínhamos a pretensão de resolver o problema de ninguém. Não tínhamos essa capacidade, nem essa condição de interferir de tal ponto na vida das pessoas. Mas éramos chamados ali para ajudar, e a nossa proposta era: vamos levar o cachorro quente para a pessoa comer. E algumas pessoas voluntários, amigos, colegas que se ofereciam para ir conosco, faziam parte do grupo, colaboravam com a mão na massa, com o trabalho, que era muito legal. Muitas vezes iam e ficavam perguntando: Wallace, será que esse trabalho que a gente está fazendo é correto? Será que a gente não está incentivando que as pessoas fiquem na rua, morem na rua, usem drogas? E a gente respondia: nós não temos a condição de resolver o problema dessas pessoas, que muitas vezes não é de morar ou não na rua, mas a pessoa mora na rua hoje.
Utiliza-se de drogas, de alcoólicos por problemas profundos, oriundos da infância, oriundos de problemas que a gente nem sequer sabe. A gente não tem como resolver esse problema e a gente também não tem a capacidade de fazer com que a pessoa permaneça ou não aqui. Mas nós temos uma oportunidade. E neste momento, enquanto estamos ali oferecendo o cachorro-quente àquelas pessoas, para que nós possamos convidá-la a fazermos uma oração juntos, para que ela tenha um momento de refresco espiritual, um momento de hiato entre o sofrimento de tantos dias e o outro momento que ele não sabe que está por vir, e naquele momento de espaço, de vácuo, ele possa ter com quem contar. Levávamos algumas peças de roupa, levávamos alguns sapatos que eles podiam escolher. Pessoas dedicadas, como a Beatriz e a sua mãe, como outros queridos que lá trabalhavam, Fabíola, Jéssica Persson Palu, Renata, entre tantos outros. E separavam as roupas, lavavam as roupas que eram doadas para os moradores de rua. Ao chegar lá, inúmeras vezes visualizei pessoas do próprio grupo espírita condenando a atitude da pessoa que estava lá. E a gente carinhosamente tentava incorporar a pessoa no ideal de que nós estamos aqui para tentar ajudar um pouquinho. A gente não consegue resolver nem os problemas da nossa existência, quiçá dos outros. Joana de Ângeles continua: o tempo dirá ao tombado quanto aos próprios gravames, às próprias consequências. Faz a tua parte de amor auxiliando. Não faltará oportunidade para você dizer as suas opiniões, corretas e nobres. Sem embargo, diante da crise, a paciência e a gentileza na colocação da bondade tem regime de urgência. O erro de alguém, de alguma forma, reflete as tuas limitações. Ninguém erra porque quer. Ninguém perde a cabeça e fala o que não devia porque quer. É porque não conseguiu segurar a palavra, não conseguiu segurar a atitude, não conseguiu agir de uma maneira melhor. Quando a gente começa a compreender isso de verdade, a gente se liberta. É o poder libertador que a palavra tem. Quando nós compreendemos que o outro erra porque erra e não porque quer complicar a nossa existência, não faz com que o outro acerte. A gente não vai concordar com o erro do outro, mas a gente já não se irrita tanto com a outra criatura. A gente já não desperta em nós a ira, porque a gente começa a compreender que a criatura ainda está naquelas circunstâncias. E como que a gente faz para chegar nesse ponto? Compreendendo que a gente também não consegue se segurar. Entendendo a proposta de Allan Kardec, que nos ensina que nós somos seres em evolução, espíritos de inúmeras idas e vindas neste mundo terra. E esta atual existência é apenas um pedacinho da inúmera existência que nós vivemos, neste e em outros mundos, neste e em outros planos vibratórios, planos espirituais, como você preferir chamar. Cada um de nós vive a própria realidade. Qual é a tua realidade hoje? Não sabe? Então vamos prestar atenção. Vamos avaliar como que nós reagimos nos momentos de dificuldade. Eu não estou falando aqui de como a gente posta no Instagram aquilo que nós gostaríamos de ser. Nessa grande rede social que parece que virou a nossa vida, onde nós estamos constantemente projetando aquilo que gostaríamos de ser, ou pior ainda, aquilo que nós achamos que já somos. Manuel Filomeno de Miranda, espírito,
nos conta que do lado de lá, no plano espiritual, o grande desespero em que as pessoas ficam, o sofrimento, a maior causa do sofrimento, é quando os espíritos que lá chegam recém-desencarnados, deixando aqui o corpo físico, quando se dão conta da verdadeira condição espiritual da qual se encontravam e acreditavam eles antes que eram extremamente evoluídos. Achavam eles que por ir dar um cachorro quente a um morador de rua era sinal de evolução. Não, isso é a nossa obrigação social, de auxiliar um pouquinho que seja alguém que necessita. Evolução de verdade é a gente estar no lugar do morador de rua e não se revoltar. A gente ter a capacidade de apertar a mão do morador de rua ou de um necessitado e entendê-lo como irmão verdadeiramente. Isso não é para qualquer um. E peço licença ainda para citar mais um exemplo de amigos muito queridos, pessoas das quais nós admiramos muito. Um beijo grande para eles. Não vou citar o nome para não expô-los. Numa oportunidade, foram fazer uma visita, como de praxe é feito lá na casa espírita. Uma visita social, onde eram levadas uma cesta básica às famílias carentes. E quando lá chegaram, visualizaram uma cena muito complicada. A família inteira na drogadição, na alcoolatria, a casa totalmente suja, muito triste. E lá no meio, um choro de uma criança. Não era uma criança grande, mas sim um bebê. Um bebê lindo, de olhos azuis, cabelos loirinhos, mas que trazia na pele as ulcerações do maltrato, da falta de cuidado. A fraldinha, que já tinha transbordado completamente, fazendo com que o recheio da fralda já tivesse secado e vindo outro, a criança coberta de assaduras. E esse casal, uma amiga e um amigo, que já tinham casado há poucos meses, olharam aquele bebê e ficaram estarrecidos. Não tiveram dúvida. Vamos recolher essa criança. O pai havia desaparecido, a mãe estava inconsciente e drogada dentro da própria casa. Os irmãos estavam bêbados. Pegaram a criança e levaram para casa. À época não tinham recursos suficientes. Amigos, queridos e dedicados lhe ofereceram recurso, um comprou algumas fraldas, outro comprou uma pomadinha, alguns providenciaram alguma roupinha, algumas roupinhas usadas. Levaram o bebezinho para casa para cuidarem. Por alguns dias, tiraram a fralda, cuidaram das assaduras, levaram ao médico espírita, colega, que se ofereceu para consultá-lo gratuitamente. A pequena criança recobrou a saúde e ficou com eles para sempre, pois a mãe desapareceu no mundo. Mas o amor deste casal para com a criança simplesmente é inacreditável, pois até fisicamente são parecidos. Sempre pensei, ela tem os olhos do pai, que não é o pai verdadeiro, biológico, mas é o pai da alma. Fizeram eles a parte. Já chegaram nesse estágio evolutivo de pegar alguém desconhecido e trazer para dentro da própria casa sem planejamento, sem condição, à época financeira nenhuma. O erro de alguém de alguma forma reflete as tuas limitações. A criança ficou naquele estado por falta de zelo do pai e da mãe,
que por sua vez também não tinham estrutura psicológica, estavam enlouquecidos. Continua Joana de Ângeles. Solidariedade é, por isso, clima fraternal para levantar os caídos, enquanto a acusação verbosa se transforma em grave complicação. Para quem, em momento próprio e mediante palavras bem situadas, poderia beneficiar-se a contento, levantando-se da queda. Aí ela dá uma pausa e continua. Gostaria que o irmão lhe advertisse quando você estivesse em erro? Será, porém, necessário isso? Basta não deixares a mente anestesiada pelo bafo do orgulho ou pelos tóxicos da presunção e te darás conta do equívoco. Conseguirás identificar os teus erros e, orando, retificá-los. Todavia, se a gente não percebe os nossos erros, não faltarão, no instante justo, a inspiração do alto, conclamando-nos o reequilíbrio, se a gente permanecer vigilante. Condenação verbal vigorosa contra o próximo nunca, coloca Joana de Ângeles. Mesmo porque, gente do céu, tudo que a gente fala, de alguma forma volta para nós. É uma lei física. Emmanuel, o Espírito, nos coloca que toda vez que a gente julga com pesar a atitude de alguém, o erro de alguém, estamos espiritualmente nos inscrevendo e pedindo para passar pela mesma situação da pessoa, ou pior, para então tenhamos a oportunidade de demonstrar como deveríamos agir naquele momento. É fácil apontar o erro do outro. Amizade, sim, em todo tempo e lugar, continua a autora. Jesus disse aos que o tentavam com propostas capciosas: quem entre vós me elegeu juiz das vossas questúculas, desarmando a trama da impiedade? Entretanto, auxiliou a todos indistintamente, usando o verbo especial, repassado de carinho e esperança para cada situação, pessoa e problema. Seja você, portanto, aquele que vai 2000 passos ao lado de quem te agradece uma jornada de 1000, e oferta igualmente te agradece uma jornada de 1000, e oferta igualmente a capa da boa vontade a quem te solicita apenas a manta do entendimento fraterno, sem condenação. Se hoje você não tem ninguém do teu lado que você possa contar de maneira fraterna, verdadeira, que você possa às vezes se confessar ou ter uma conversa mais aberta, sem o receio de ter uma condenação ou de ter um comentário desagradável, não se preocupe. Nós não estamos sozinhos. Que possamos, nesses dias em que nos sentirmos solitários, fechar os olhos e elevar o pensamento a Deus, aos bons espíritos, que tenhamos a certeza, nos ouvem, nos orientam e nos guiam. Se hoje nos falta companhia fraterna, verdadeira, onde o cônjuge, às vezes desequilibrado ou atormentado, não tem condições de nos escutar, ou o amigo em que confiamos e que escutamos não faz da mesma forma para nós, saibamos que virão dias que iremos começar a colher aquilo que estamos plantando. Por isso, continuemos plantando a amizade, a sinceridade com o amor, a tranquilidade no momento de falar, embora às vezes seja tão difícil, e tenhamos fé, pois Jesus, o amigo que a ninguém abandona, nos ensinou, dizendo que não devemos julgar para sermos julgados, mas que devemos compreender para que sejamos compreendidos. E Francisco de Assis completou
dizendo que é amando que se é amado, compreendendo que se é compreendido, e é o nosso orgulho morrendo, dando vazão ao self, iluminando o ego e transcendendo a nossa conjuntura espiritual para o estado luminoso, como diz Carl Gustav Jung, para que possamos então transcender para dias mais felizes, mais tranquilos, que possamos reler esse texto, que possamos continuar a nossa vida e o nosso estudo, que não para. Algumas pessoas me mandaram mensagem: você vai continuar o estudo? Mas é lógico que vou. Há semanas que eu não consigo, mas a gente vai continuar estudando. Se Deus assim o permitir, aqui estaremos sempre, com um vídeo simples, despretensioso, com o intuito, primeiramente, para que eu possa estudar, mas principalmente junto com você. Um beijo grande e que Ele nos abençoe a todos.